Boa noite, amada igreja. Amém? Por gentileza, abra suas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículos 14 a 17. Amém? Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Querido amado Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua casa, na tua presença, e te pedimos que o Senhor fale aquilo que for necessário para a tua igreja, para que ela possa ser exortada, para que ela possa ser corrigida de acordo com aquilo que é a tua palavra para as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos chegar à altura do varão perfeito, para que o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós possa se cumprir. Amém? Então, só porque você está com esse cabelo lindo aí, fica abusando, né? Homem natural. Quem é o homem natural? Não é discipulado, eu vou responder. O homem natural não entende as coisas de Deus, nem seus caminhos, porque eles são governados pelos seus próprios instintos naturais. Vamos lá em 2 Pedro? Segundo Pedro 2:12, que diz assim: Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, o homem natural, ele não tem discernimento das coisas espirituais, porque ele é o homem natural. Porque ele ainda não tem o Espírito Santo atuando sobre a vida dele. Ele não tem o Espírito Santo. Vamos lá em Romanos 8. Hoje eu vou ver quem é bom de Bíblia, hein? Já acharam? Ó, o presbítero está de olho, hein? Quem foi lá para o Velho Testamento já está na lista negra dele. 2? Eita lasqueira. Romanos 8:9 diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas são incapazes de compreender muitas vezes. Por exemplo, você chega numa pessoa que não conhece Jesus, aí você conta um milagre. Tipo assim, você vai comprar uma passagem, está R$500, aí você sai, volta de novo, está R$250, você compra a passagem. Aí você comprou a passagem, aí você volta de novo, está R$500. Foi milagre. Mas a pessoa vai querer falar assim, não, porque naquele momento o site teve um erro, teve uma falha, e por isso você conseguiu comprar a passagem por 250. Não. Foi Jesus, foi o Espírito Santo, foi Deus agindo na nossa vida, trazendo um milagre. Porque, como se fala, milagre a gente não explica, a gente vive. Como a gente vai explicar curas que são milagrosas? Milagre. Ah, mas não, porque quem é o homem natural vai tentar achar uma resposta natural, uma resposta racional para aquilo que Deus faz. Mas nós sabemos que os milagres existem. Glória a Deus por isso. E o homem natural está sob o domínio de Satanás, né? Lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. E ele é escravo da carne, com as suas paixões. Então, o homem natural, então, ele depende de como está o mundo.
Se a Bolsa de Valores está em alta e ele tem ações, ele está muito feliz, porque ele está ganhando dinheiro. Agora, se a Bolsa de Valores cai, as ações que ele comprou caem, ele fica triste. Aí, então, ele acha o amor da vida dele, ele fica feliz. Aí, essa pessoa resolve que não quer casar com essa pessoa, ela fica triste. No entanto, isso é o homem natural, ele depende das circunstâncias. Glória a Deus que nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos de quem está no governo. Se não está de acordo com o que a gente quer, o que a gente faz? Dobra joelhinho e fala com o Papai do Céu. Amém? Porque é Ele que vai colocar as coisas no devido lugar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? O homem natural, então, vive dependendo dos seus raciocínios e das suas emoções. Porque tudo ele consegue explicar. Tudo. E a gente já vive de milagre. Amém? Já o homem espiritual, que é uma pessoa regenerada, ela tem o Espírito Santo. Então, ela tem uma outra mentalidade. Ela consegue, por exemplo, se você falar para ela que existe um mundo espiritual, que enquanto nós estamos na rua, existe um mundo natural que nós estamos vendo, mas também existe um mundo espiritual que está também, tipo assim, sabe? Os dois mundos simultâneos, existe. Eles plagiam tudo que existe de verdade, né? Então, enquanto nós estamos na rua, existem os anjos de Deus que estão ao nosso redor e os demônios que estão tentando fazer alguma coisa, mas eles não conseguem, porque os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o amam e o temem. Amém? E quando nós vamos lá em Romanos, de novo, Romanos, eu não vou ler tudo, porque seria do 4 até o 17, mas eu vou ler alguns versículos. Por exemplo, no Romanos, no versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E é aqui que o Espírito Santo vai agir nas nossas vidas. Porque para nós alcançarmos a espiritualidade, nós precisamos estar livres. E é para isso que Jesus nos chamou, para sermos libertos de todas as coisas que impedem que haja o fluir dele nas nossas vidas. Que impede que nós possamos crer em tudo que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque se a gente tem um espírito de incredulidade, Deus não pode operar na nossa vida. Porque onde há dúvida, não há milagre. A única coisa que a gente tem que viver é o que está lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Ó, o presbítero está olhando, hein? Se vocês não souberem onde está. A minha Bíblia é meio adestrada, então meio que ela quase já abre automático. Hebreus 11, 1 vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando você tem fé, você não vai fazer igual Tomé, falar assim: ai, deixe-me colocar o dedo. Não, você não vai querer prova. Você vai crer sem ver. Na Bíblia também está escrito assim: bendito aqueles que creram e não viram. Porque quem daqui viu algum milagre de Jesus? Ah, que susto. Se alguém levantasse a mão, eu que ia sair correndo. Então, nós não vimos Jesus aqui encarnado. Nós não vimos nenhum dos milagres que ele fez. No entanto, quem aqui crê? Amém? Isso não é maravilhoso? A gente não precisa ver para crer. E é assim que ele faz nas nossas vidas. Ele fala, por exemplo, vou te dar uma nova vida. Você crê. O que é essa nova vida? Ah, não sei o que é exatamente, mas se ele falou, é uma coisa boa. Porque, vamos lá em Jeremias. Jeremias 29. Olha lá, tá vendo? A minha quase que abriu lá. Jeremias, versículos 11 a 13, que diz assim. Não,
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Só vou ler o 11. Então, os pensamentos que Deus tem sobre nós são bons pensamentos, são bons planos para levar ao fim que nós desejamos. Mas o que nós desejamos? Nós desejamos aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. E se não é assim, a gente começa a profetizar aquilo que ele já prometeu para a gente, para que nós possamos ver as promessas cumpridas nas nossas vidas, certo? Porque se eu pedir alguma coisa fora daquilo que está na palavra, ele não pode negar-se a si mesmo, então ele não vai cumprir, certo? Se ele falar assim, você vai ter um novo casamento, você vai se casar, entende-se que essa pessoa, ele já separou, já preparou, e essa pessoa tem todos os atributos, qualidades que vão se encaixar para que você possa crescer no reino. Ele vai dar uma pessoa, por exemplo, que não esteja casada com outra, né? Por exemplo, né? Ele vai dar uma pessoa que vai contribuir para que vocês, enquanto casal, possam fazer com que o reino cresça, porque não existe nada sem propósito. Ele não vai fazer você casar com uma pessoa para você ficar um crente SSS. Salvo, sentado e sossegado. Ele vai te fazer trabalhar na obra junto com a pessoa que ele separou para você. Amém? E imagine, olha só que legal. Você, dentro do propósito de Deus, ele achou essa pessoa para você, que ele já tinha separado. E dentro do propósito de Deus, os filhos de vocês já serão benditos. Porque é tudo propósito. Você não tem um filho por acaso. Ele, quando nasce a criança, ele já tem uma história para a criança. Por exemplo, Jeremias. Lá em Jeremias 1,5, por exemplo, que tem um texto também em Salmos que fala sobre isso. Mas Jeremias 1,5 fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes que a mãe de Jeremias soubesse quem ia ser, qual ia ser o nome dele, que ele já tinha um propósito. Então, todos nós estamos aqui com um propósito a ser executado. E esse propósito passa pelo processo de libertação, cada um em uma determinada área. E que nós não podemos deixar passar desapercebido aonde é que o negócio está pegando, que a gente precisa soltar o pezinho, ou então mandar embora, ou então parar de pensar. E se você não está conseguindo, você pede ajuda para o Espírito Santo, você ora, você jejua. E se tudo isso não der certo, chama pastor, chama presbítero, chama quem for, mas você não fica nessa situação, porque nós precisamos estar livres, porque a gente não louvou aqui, me faz voar. Ué, como que a gente vai voar numa gaiola? Eu não quero voar numa gaiola, eu quero voar. Entendeu? Eu amo passarinho, mas não dentro da gaiola. Eu observo os passarinhos, mas não dentro da gaiola, porque eles foram feitos para voar. E nós também podemos voar nas asas do Espírito Santo, amém? Eu falei que eu ia ler alguns versículos, tá, mas aí já não sei se eu vou ler ainda não. Então, nós estamos aqui dizendo que nós cremos em Jesus Cristo. E quando nós pedimos uma orientação, né, a gente vai ajoelhar, ou às vezes não dá tempo de ajoelhar, né? Às vezes a situação você tem que resolver logo, aí você já ora naquele momento, da maneira que você estiver, e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E a partir do momento que você ouviu a voz do Espírito Santo, a única coisa que você tem que fazer é obedecer. Por quê? Ele já te deu a estratégia, ele já te deu a resposta. Você tem que seguir exatamente o plano. Eu sei que eu estou sendo repetitiva porque eu já falei isso em outros cultos. Mas eu acho que é porque tem alguém que ainda não entendeu. Eu tenho uma alegoria que é assim.
o membro chegou assim no pastor e falou assim: pastor, mas por que há 1 ano o senhor está pregando a mesma palavra? Aí ele falou assim: porque deve ter pelo menos um membro que ainda não entendeu. Enquanto ele não entendeu, eu não vou poder. Entendeu? Enquanto alguém não entender, eu vou continuar batendo na mesma tecla. Por quê? Deus pode usar vários textos para dizer a mesma coisa até que a pessoa entenda. Porque, por exemplo, a maneira de cada um entender, ou estudar, ou fazer alguma coisa é diferente. Porque Deus não deu as nossas diferenças, as nossas especificidades. Então, um aprende ouvindo, outro aprende escrevendo, outro aprende falando em voz alta. Eu, por exemplo, eu estudava e tinha na hora da prova, as pessoas todas as pessoas conversando sobre a prova, eu saía correndo, falava assim: vamos falar sobre a prova? Não, porque vai sair tudo da minha cabeça. Eu não podia falar sobre a prova antes da prova, mas depois, beleza. Então, cada um tem que saber a maneira que deve fazer as coisas, amém? Nós também cantamos aqui que porque ele vive, posso crer no amanhã. Se nós cremos no amanhã, porque nós sabemos que as nossas vidas estão na mão de Deus e não dependem das circunstâncias. Isso é ser espiritual, porque se nós formos olhar para as circunstâncias, a gente já pega o caixão, deita e morre. Porque as circunstâncias são, a maioria das vezes, contrárias. Por quê? Se fosse tudo bem, 1 milhão na conta, iate, casa na praia, triplex, duplex, se tivesse tudo tranquilo, aonde nosso Deus ia entrar com intervenção? Porque as pessoas se prendem facilmente às coisas que elas têm. Por exemplo, se eu tivesse um apartamento enorme, ou eu ia contratar alguém, ou eu ia limpar. Aí, se eu contratasse alguém, eu já ia perder um tempo falando o que ela precisava fazer. Entendeu? E isso não é o nosso intuito, ter bens aqui. O nosso intuito é aquilo que for necessário para o crescimento do reino, amém. Aquilo que não for necessário, amém também. Mas o nosso intuito é que nós possamos ser exemplos para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: tem alguma coisa diferente, o que será? Quero saber, vou perguntar. Ou então, por que você falou isso? Eu falo assim: porque é o certo. Mas por que isso é biblicamente correto? Aí a pessoa, né? Porque muitas vezes as pessoas falam coisas porque está todo mundo falando. E nós, como cristãos, a gente tem que prestar atenção, porque a gente não é todo mundo, certo? E tudo que a gente falar tem que estar baseado aqui. Porque senão, como é que fica? Aí a gente fica igual todo mundo lá fora, e onde fica a obra de Deus? Não fica, né? Porque se a gente fosse igual o pessoal que está lá fora. Uma coisa que nós temos e que é derramado por Deus em nossas vidas e lá fora não tem. É o gominho do fruto do Espírito, que é amor. O amor que nós temos é porque Deus, ao mandar seu Filho neste mundo para morrer no nosso lugar, Ele derramou um amor incondicional sobre as nossas vidas. E quando nós oramos pelas pessoas que estão no mundo, nosso amor também é incondicional. Porque eu não falo assim: Jesus, que o Senhor salve fulano, beltrano, ciclano. Mas pessoa que faz isso não, a pessoa que faz aquilo outro não. Não. Que o Senhor possa alcançar o mundo. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa que está nessa situação, essa pessoa que está nessa outra situação. Porque quando ele fala que ele enviou o Filho dele para salvar o mundo, é o mundo. Então, se nós estamos aqui para cumprir a missão que ele nos deu, nós estamos aqui também para orar pelo mundo, para sair para o mundo, para que o mundo possa ver que existe salvação, que existe esperança. Amém? E o que diferencia muito as outras, digamos, o que as pessoas têm, na maioria das vezes, é religião. Por que religião? Porque a religião é fácil de você seguir. Te ditam as regras e você faz. Agora, se você
Se você começa a ler essa palavra, o Espírito Santo vai te iluminando e vai te falando das coisas que você deve renunciar para você ser liberto. Essa é a grande diferença. Porque nas outras religiões que você vai, nenhuma delas fala assim que você tem que se transformar. O que pega quando você tem um relacionamento com Cristo é que você começa a ver o quão santo Ele é, o quão perfeito Ele é, e começa a olhar, o Espírito Santo te faz olhar para dentro de você e ver tudo aquilo que você precisa tirar, porque, por exemplo, lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo, na ousadia, falou que ele imitava a Cristo, e Cristo é perfeito, e lá em 1 Pedro também fala, sede santos como eu sou santo, então nós temos que buscar a santidade. E nada melhor do que nós olharmos para Jesus, lermos aqui tudo o que ele fez, para procurarmos ser o mais parecido com ele possível. Porque se ele esteve aqui em carne, ele sem pecados. Então, isso é possível. Ele veio para libertar. E ele libertou pessoas em situações, entre aspas, muito ruins para a época, por exemplo. Maria Madalena, porque era prostituta. Zaqueu, porque era um ladrão. Mas ele não falou assim, você é ladrão, para você não tem jeito. Ou para ela, você é uma prostituta, não tem jeito. Muito pelo contrário. Ele falou que ele veio para os doentes. E para os doentes ele tem um remédio. E nós precisamos ser libertos para levar esse remédio para as outras pessoas. Porque os anjos queriam fazer isso e Jesus falou assim, não. Deus falou assim, não. Quem vai levar a minha palavra são os homens. E nós temos que levar a palavra de Deus através dos exemplos. E a gente só vai conseguir exemplificar se a gente for liberto. Amém? Então, para que isso aconteça, a gente tem que se submeter à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo fala, e ele vai falando, a gente vai ouvindo a palavra, e aquele que mente não mente mais, aquele que aumentava a história, que é uma espécie de mentira também, não aumenta mais, aquele que agia de má fé, não age mais, porque você vai olhando para a santidade de Cristo e vai vendo essa palavra e você vai falando, através do Espírito Santo, ele vai te convencendo que isso é pecado e isso não te cabe mais, porque você é uma nova criatura. E uma nova criatura tem que ser diferente. Novo é novo. Amém? Então, nós começamos a experimentar a libertação do poder da natureza pecaminosa. E começamos a viver como crentes espirituais. Romanos 6. Diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nós temos que mortificar a nossa carne e oferecermos-nos a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, todo mundo aqui está vivo, certo? Então, a gente vai, entre aspas, sacrificar? Não, porque se você está sendo levada pelo Espírito Santo, ele já te convenceu que aquilo é um pecado, você está simplesmente obedecendo. Você sacrifica a sua carne, que quer que você erre, que você peque, que você continue preso, e você chama o Espírito Santo para te ajudar a se livrar de tudo aquilo que tem te prendido ao pecado. Amém? Lá em Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Ou seja,
Nós, enquanto filhos, jamais seremos capazes de conhecer a infinidade que é Deus. Porque Ele criou o universo, né? Ele nos criou. Se nós muitas vezes não conseguimos nem nos conhecer, imagine nós tentarmos conhecer o Criador, ou nós tentarmos explicar os caminhos. Lá em Romanos 11, a gente também canta. Romanos 11, 33, vai. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos filhos. Ele nos criou, aceitamos Jesus, agora nós somos filhos. Mas mesmo assim nós somos incapazes de conhecer a grandeza dele. Por exemplo, eu tenho certeza que o homem vai ser capaz de destruir esse planeta antes de conhecer tudo que Deus fez. Principalmente os insetos, que são pequenos. E o homem é limitado. A gente não consegue entender os planos de Deus. Não dá para entender. Porque às vezes ele fala e nós fazemos certas coisas e depois a gente quer ver o resultado. Muitas vezes não é para a gente ver o resultado. É apenas para ver se nós vamos obedecer ou não. E ele pode falar qual a finalidade? Pode, mas ele também pode não falar. Você pode falar, Jesus chama para uma pessoa que está passando na rua e Deus fala assim, é só isso que você vai falar. E depois você nunca mais vê a pessoa. Mas com certeza o Espírito Santo vai trabalhar com aquela palavra na vida da pessoa. E pode ser que nunca mais nós a vejamos. E pode ser que lá no céu Deus fale assim, tá vendo? O dia que você disse, Jesus chama, olha o que aconteceu com a vida dessa pessoa. Mas para a honra e para a glória dele. Amém? Ter a mente de Cristo significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus lhe atribui. Ou seja, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O que Deus ama? Deus ama a todo ser humano que ele criou. Deus ama a todos eles. No entanto, Deus odeia o pecado que habita neles. E é através de nós estarmos levando a palavra que nós estamos levando a libertação para as pessoas que estão cativas no pecado. Amém? Entender o que é santidade de Deus e a malignidade do pecado. Porque lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, o problema foi que eles não tinham a estrutura para viver com o mal. A partir do momento que eles conheceram o bem e o mal, eles já foram logo para a contaminação. Porque só Deus, que é santo, é capaz de ver e não se contaminar. Nós, se não prestarmos atenção, se a gente não tiver revestida do Espírito Santo, a gente está num ambiente e esse ambiente começa a influenciar negativamente. Por isso, a gente não pode deixar de orar e vigiar. Primeiro, vigiar e orar quando a gente for em certos lugares. Eu lembro que, antes, quando eu visitava, bem lá atrás, quando eu visitava outras denominações, eu pedia que o sangue de Jesus estivesse sobre a minha vida. E tem lugares que eu tenho certeza que eu fui, mas eu não lembro de um louvor, eu não lembro de uma palavra, porque é aquilo que está lá em Tessalonicenses, né? Retém o que é bom e o que não for bom. Então, eu fui naquele lugar e eu não tive nada que reter de bom. Mas Deus me protegeu de colocar coisas que não me trariam proveito. Então, quando a gente pensa em fazer aquilo que nós necessitamos fazer,
Quando eu comecei a fazer essa pregação, que foi no sábado, ele ficava assim, reset mind, reset mind. Eu falei, mas quando nós estamos em Cristo, a nossa mente vai sendo resetada, ou seja, a gente vai resetando, a gente vai tirando aquilo que não serve e colocando aquilo que serve. E é isso a obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele vai, a partir do momento que a gente deixa ele trabalhar nas nossas vidas, porque ele é educado, ele não vem chutando as portas igual Satanás, que não te respeita. O Espírito Santo te respeita e ele vai te assinalando, vai assinalando. Se você não quiser, o que não é inteligente da nossa parte, quando a gente não faz o que ele pede, a gente não faz e depois dá errado. E tem que lidar com as consequências. Mas não existe uma vez na sua vida que você tenha estado em uma circunstância que ele não tenha te dado a resposta da estratégia que você tinha que fazer. Agora, se você não fez, você tem que arcar com as consequências e ainda chorar, pedir perdão, falar para ele te ajudar a consertar. Algumas coisas não vão ter conserto, você vai continuar com aquela consequência. Mas ele te perdoou. A partir do momento que você se arrependeu. Amém? Então, quando nós pensamos em considerar todas as coisas para ter a mente de Cristo, a gente tem que deixar que o Espírito Santo vá trabalhando no nosso espírito e na nossa mente para que nós possamos tirar tudo aquilo que não nos dá proveito, que não vai nos fazer nada de produtivo para o reino e coloquemos a palavra, as escrituras na nossa cabeça. Às vezes tem pessoas que você fala, e a pessoa não entende, né, sobre a palavra. Aí dá vontade de você pegar a machadinha e enfiar a Bíblia. Não pode, tá? Mas dá vontade. Mas você, quando você tem o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na sua vida de maneira tal que não vai precisar da machadinha, tá? Você começa a absorver sem ter que, né, dar a machadinha na sua cabeça. Às vezes você leva umas cacetadas, mas é porque você não escutou e não fez do jeito que ele falou. Mas tudo tem jeito com Jesus. Com ele sempre há esperança. O mundo tem vários ditados, né? Um deles fala, a esperança é a última que morre, né? Pois é, a nossa esperança morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Então, para nós, esse daí também não serve. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Que nós possamos resetar a nossa mente, que nós possamos tirar tudo aquilo que nós trouxemos do mundo, que nós possamos colocar as escrituras na nossa cabeça, que nós possamos colocar no nosso coração, para que nós possamos caminhar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, para que o reino seja estabelecido lá fora, mas primeiro em nós. Porque aquilo que você estabelece em você, fica mais fácil de você falar para os outros. Quando você passa por um milagre de cura, você fala, eu fui curado. Você passa por um milagre de provisão, você fala, Deus me deu a provisão. Ele te abriu uma porta, você fala, Ele me abriu uma porta. Ou então, você teve uma nova vida em termos profissionais, porque Ele te deu essa nova vida. E quando nós quando nós conseguimos ser espirituais, nós conseguimos ver que tudo é feito por Ele, para Ele, e é Ele que tem atuado nas nossas vidas. É Ele que nos traz as coisas para serem feitas. Nós executamos tudo porque Ele nos dá capacidade para fazer. Porque nós, sem Ele, nada podemos fazer. Está lá em João 15. Amém? Então, que nós possamos dar toda a honra, toda a glória de qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas. Sejam elas boas, sejam elas, entre aspas, más. Porque nós não sabemos qual a finalidade das coisas que vêm, aparentemente, que não são tão boas. Por exemplo, você faz um plano e o plano não dá. Essa é clássica. Você está saindo para pegar um ônibus e o ônibus, você perde o ônibus. Aí você fica, nossa, vou chegar atrasado. Eu lembro que uma vez, eu acordei tipo assim,
Eu trabalhava na Praça da Árvore, a gente não tinha ainda essa linha lilás, e eu tinha que estar no escritório às 8 horas da manhã, e era tipo assim, 7 horas. E não tinha metrô. Simplesmente chegar lá 8 horas. Como é que foi isso? Eu não sei. Então, eu dormi o que eu precisava dormir, e ele ainda deu um jeito de eu chegar no horário. Entendeu? É ruim você acordar atrasado, é péssimo, porque faz tudo correndo. Mas eu só sei que eu não corri e consegui cumprir com o meu compromisso. Então, as coisas que Deus faz, a gente não consegue explicar, a gente consegue viver. E é bom viver o que Ele tem para nós. E quando você não entende o que está acontecendo, a gente tem que aprender que aquela parte de Eclesiastes que fala que há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas entre o nascer e o morrer, a não ser os natimortos, existe o crescimento. Aquele que nasceu vira uma criança, um adolescente, um jovem e provavelmente chega à velhice. E vai passando pelos processos. Muitas vezes nós temos que passar por processos que podem nos trazer algum tipo de sofrimento, mas nada que a gente não possa suportar e nada que não vá fazer com que o nome de Deus seja glorificado lá na frente. Porque muitas vezes a gente passa por coisas que hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente entende o propósito. Porque nós precisamos ser muitas vezes moldados. E nem sempre a gente está tão maleável assim. Então ele dá uma apertadinha maior. Mas tenha certeza, como está em Hebreus 12:6. Deus corrige o filho a quem ele ama. Então, se você está levando algum tipo de correção, saiba que é porque ele te ama. Amém? E era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a todos que estão aí assistindo a live. E que Deus possa ter falado com vocês. Amém? E que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém.